Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Max Macher, mais uma vez aqui no canal da Psicologia Coletiva. Eu vim hoje falar com vocês, dar 3 dicas do porquê que você deve procurar terapia, do porquê que você deve procurar um psicólogo. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre o que acontece mais ou menos na terapia, como é que se faz para procurar um psicólogo, que é uma dúvida de muita gente me pergunta isso, né? E eu vou falar um pouquinho disso. Bom, primeiro, como achar um psicólogo? A maior parte das pessoas procuram um psicólogo da seguinte forma: ou elas procuram pelo plano de saúde, ou procuram por indicação, ou procuram através do SUS. São as 3 formas mais comuns de se procurar um psicólogo. Basicamente, você entra em contato com o psicólogo, né? marca com uma secretária, marca com ele diretamente. Às vezes, o valor da consulta é dito na primeira consulta, é dito pelo telefone, né? Por mensagem, enfim. Tudo isso é praticado antes, né? Normalmente antes ou até a primeira consulta. Mas a terapia em si, né? O que acontece? Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: toda vez que eu for psicólogo, vai ser exatamente igual a de uma outra pessoa? Porque às vezes você tem um colega, né, que te indicou um psicólogo e, e ele fala para você assim: meu psicólogo é maravilhoso, meu psicólogo é muito legal, ele falou isso para mim. E às vezes você vai com a mesma expectativa e chega lá completamente diferente, porque as suas questões são outras questões. Então é muito natural que o psicólogo te leve para uma condição para pensar nas suas questões, não nas questões relativas ao seu colega. Então uma coisa importante também que a gente precisa entender é que os psicólogos têm abordagens diferentes. Abordagens são métodos diferentes se chegar ao mesmo objetivo. Então, alguns conhecidos aí, psicanálise, humanismo, gestalt, existem algumas abordagens onde você usa esse método diferente para chegar ao mesmo objetivo. E essa abordagem também significa que na hora que você estiver na sessão de terapia, a forma como o psicólogo vai te abordar vai ser diferente. Então, algumas abordagens, o psicólogo ele pontua mais, em outras ele escuta mais, às vezes escreve, às vezes não fala praticamente nada, e algumas pessoas sentem um pouco essa diferença e às vezes acabam não se adaptando, e aí pegam a ideia de que não quero mais fazer terapia porque todas as sessões, todos os psicólogos, todos os métodos são da mesma forma. E aí você está dentro do processo terapêutico. Bom, agora vamos falar aí sobre os 3 motivos para procurar um psicólogo, para fazer terapia. Então, gente, primeiro deles, trauma. Eu vou explicar isso através de um exemplo que eu acho que vai ser mais fácil. Imagine que uma pessoa ficou refém num sequestro com a arma, né, na cabeça, ficou 2, 3 horas lá. E aí naquela hora o nível de ansiedade sobe absurdamente, com a ideia de que você pode morrer. E a pessoa vai estar numa condição, um nível de ansiedade que vai variar de pessoa para pessoa, é claro. E aí, na maneira como ela recebeu aquilo ali, ela posteriormente vai começar a criar vários gatilhos de acordo com situações de risco semelhante. E aí ela vai começar a ter comportamentos de alta ansiedade, ansiedade média, que poderão levar a uma depressão ou a outras situações. Então, em situações assim, aconteceu uma situação bem específica que gerou ali um trauma, que muitas vezes você está na dúvida, o ideal é que você procure um psicólogo para falar sobre aquela situação e se entender dentro daquele contexto. Porque na hora que você está na situação de pressão, a sua ansiedade é tão alta que o foco, a sua atenção está voltada para o ponto de maior risco. De repente a arma do sequestrador, de repente algo que você esteja protegendo, como um colega de trabalho, como alguém no trabalho. Então teu foco vai ser naquilo ali. Então algumas coisas vão passar. E pode ser que essas coisas gerem gatilhos associados com outras coisas no dia a dia, que você vai encontrar na rua, alguém que seja parecido com o sequestrador. Então o ideal é que você procure um psicólogo, para ele te dar, na terapia, no processo terapêutico, um retorno, uma análise, um espelhamento para você se perceber melhor fora desse contexto que foi o sequestro. O segundo motivo é a saúde mental, é a prevenção, né, da saúde mental. É você manter a sua saúde mental em dia, ainda mais nos dias que a gente está vivendo hoje,
para ficar ok, para ter eficiência no trabalho, no relacionamento, na família, com os amigos, né? E assim, o que seria, Max, saúde mental dentro do ambiente terapêutico? No dia a dia, gente, a gente vive situações que muitas vezes a gente se reprime e muitas vezes a gente se sente culpado por coisas que a gente faz no dia a dia e não se dá conta e só olha depois. Às vezes você chega em casa, vai dormir e fica pensando como é que foi o seu dia, você fala, não deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. E nesses momentos você fica num misto de se sentir culpado e de se sentir reprimido. Quando você está no psicólogo, né, você está nas sessões semanais, você vai falar justamente sobre essas questões que você tem no dia a dia. Então assim, você vai reviver 7 dias nesse misto e uma vez por semana você vai dar aquela descarregada na terapia, falando sobre essas questões e resolvendo essas questões antes que o seu copo fique cheio. E o terceiro e último motivo, e o motivo pelo qual as pessoas menos procuram a terapia, na humilde opinião, é o motivo que as pessoas mais deveriam procurar a terapia, é o autoconhecimento, gente. Na terapia, o que eu poderia dizer para vocês é que, assim, basicamente, existem 4 pilares que a gente pode usar como guia, que é a vida social, que é aquela que a gente se relaciona com amigos, dia a dia ali, a vida, o relacionamento amoroso, né, para quem é casado, para quem é namorado, enfim, familiar e profissional. Normalmente, quando essas coisas não andam bem, a cabeça do ser humano não fica bem, ok? Então assim, quando você foca na terapia, foca na sua vida em trabalhar o autoconhecimento dos seus papéis, nesses 4 aspectos, a sua evolução e a maneira como você vai lidar com as suas questões de dia a dia, elas vão ser diferentes. Você vai evoluir bastante e você vai passar para outros níveis, para trabalhar outros níveis de maior profundidade em termos de autoconhecimento, como a espiritualidade. Mas aí já é uma outra história, de repente para a gente gravar um outro vídeo. Mas basicamente trabalhando esses 4 aspectos em termos de autoconhecimento, o seu nível de sabedoria, né, vai melhorar bastante, você vai ter muito mais facilidade de lidar com a vida, ainda mais a vida cristã. Então, por conta desses 3 motivos, eu super indico a vocês, procurem um psicólogo, peçam indicação, façam pelo plano, façam pelo SUS, mas façam terapia, gente, porque faz a diferença, é preventivo, não esperem um momento crítico para procurar um psicólogo. Trabalhem isso dia a dia, vocês vão manter a saúde mental, vão adquirir autoconhecimento e vão viver cada vez melhor. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para nossas redes sociais. Procurem a gente, fiquem à vontade, tiraremos todas as suas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou aí, curta, compartilhe, enfim, comente. Até o próximo vídeo, gente.